Olá, queridos, dando continuidade ao nosso estudo panorâmico do Novo Testamento, nada cansativo, bem explicadinho. Nós estamos em Atos dos Apóstolos e vamos falar hoje sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Na verdade, Paulo estava com desejo de percorrer as igrejas da Ásia e chegar até ali a região da Macedônia, da Acaia, a Grécia, percorrendo ali, visitando os irmãos, mas ele já tinha uma intenção de chegar até Roma, só que não foi possível. Nessa viagem missionária, o ponto alto é a sua permanência em Éfeso. Então, vocês acompanhando o mapa aí, a gente vê ali que a saída é Antioquia, sempre invariavelmente saía de Antioquia da Síria. Começou a percorrer ali as igrejas da Ásia, né? As igrejas da Galácia, ali, Derbe, Listra, Icônio, ele passa ali por toda aquela região, ele chega então na cidade de Éfeso, que cabe, que vale a pena aqui a gente fazer um registro. Então, a partir do capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 21, versículo 17, que está registrado o conteúdo dessa terceira viagem de Paulo. E chegando lá em Éfeso, Paulo conhece ali os convertidos e que, na verdade, quando Paulo começa a conversar com eles, eles apenas conheciam o batismo de João. Não é? E, na verdade, eles haviam sido, de alguma forma, instruídos por Apolo, que tinha uma compreensão até aí. Depois, esse Apolo seguiu para Corinto, tá? Foi enviado pelos irmãos, uma vez que ele foi instruído por Priscila e Áquila. Ele seguiu o caminho para Corinto, Apolo. Então Paulo ali começou a pregar, a compartilhar mais profundamente o Evangelho de Cristo, não é? E então ali houve um grande avivamento, né? As pessoas ali ficaram profundamente tocadas e depois de 3 meses ensinando na sinagoga, né, houve ali muitas conversões, não é? Mas Paulo sempre sofria a perseguição e a oposição de judeus, que sempre estavam atrás dele. E ele ali então tinha desavenças, ali, discussões nas sinagogas. Então Paulo se cansou daquilo e passou a ensinar os seus discípulos numa escola à parte, chamada Escola de Tirano. Tirano era um professor, um filósofo, e de repente então ali eles dividiram aquela escola. Nós temos alguns manuscritos que dizem que Paulo ele ensinava das 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Então, o período da manhã, Tirano usava ali aquela escola. Então, eles dividiam o espaço. Tá? Até as 11 horas da manhã, Paulo fazia tendas para se manter. E ele passou a ensinar ali, e a palavra de Deus fala que ele ficou um bom tempo. Durante 2 anos, Paulo ensinava diariamente na escola de Tirano por umas 5 horas diárias. Não é? Vejam que extraordinário momento ali, não é? E que resultado magnífico. Houve um grande avivamento naquele lugar. Não é? As pessoas levavam até Paulo, até vestes de pessoas que estavam enfermas, os panos ali, e as pessoas eram curadas até a distância, endemoniados eram libertos. Né? Tem até curioso ali uma história de uns judeus, eram 7 filhos judeus de Cefa, que era um sacerdote, Seva, que era um sacerdote, e eles começaram a querer expulsar os demônios em nome de Jesus, né, que Paulo pregava. Né? E um endemoniado, quando falou assim, olha, eu conheço muito bem a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês não estão com nada. E esse endemoniado se opôs a eles de tal forma que prevaleceu sobre eles uma luta ali que eles ficaram desnudos, esses 7 filhos, tiveram que fugir dali. Né? Muitos milagres, muitos prodígios ali. Uma vez esse tempo, esse período, então Paulo segue em direção à Macedônia, não é? E a Acaia.
É interessante que quando ele chega ali em Troade, um pouco antes, tá, de atravessar para a região então da Macedônia, ali tem um episódio interessante que ele está ali com alguns irmãos reunidos, já é de noite, é a reunião de partir o pão, e Paulo está ali compartilhando e o discurso é longo, e acontece que um jovem chamado Eutico ali, ele acaba dormindo, e estava num lugar alto ele, diz que no terceiro andar, e ele cai de sono, dormindo. Imaginem vocês, ele cai ao chão e ali ele é dado como morto, mas Paulo o abraça e diz, não, ele não está morto não, há vida nele. E o jovem desperta, e aí eles continuam a reunião da mesa do Senhor. Depois desse incidente curioso, Paulo segue então em direção a Assos, acompanha aí, Mitileno e Mileto. Vejam vocês que Mileto é uma região que está próximo de Éfeso ali. E então ele não vai a Éfeso, mas de Mileto ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. E então há um encontro ali muito emocionante, né, onde Paulo encoraja esses irmãos de Éfeso a pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue do seu filho, não é? E então ali um momento muito assim profundo. Até vou ler aqui para vocês um trecho pequeno desse encontro emocionante com os presbíteros de Éfeso. Paulo diz a eles assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, Paulo faz toda essa admoestação, né? E no final, então, ele se despede, dizendo assim: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Eu imagino um cenário de praia, ali, todos ali na beira do mar, se ajoelhando ali. E então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Muito bem. Depois dessa despedida tão emocionante, Paulo segue rapidamente, ele faz uma passagem por Rhodes, Pátara, Tiro, não é? E Ptolemaida, vocês estão vendo no mapa aí, ok? Até que ele chega a Cesareia. Em Cesareia, ele fica na casa de Filipe, o famoso Filipe, um dos 7 diáconos. Permanece ali um tempo e chega até essa casa um profeta chamado Ágabo. E ele faz uma profecia para Paulo ali, até assim simbólica, teatral. Ele pega o cinto de Paulo e ele então amarra as mãos e suas mãos e seus pés nesse cinto e diz assim como está acontecendo isso, se você for para Jerusalém, você vai ser aprisionado lá. Mas Paulo fala assim: olha, eu não posso agora ter esse tipo de preocupação com a minha vida. Eu preciso ir a Jerusalém falar com os apóstolos, com os principais líderes, né, que estão ali em Jerusalém. Então, Paulo segue caminho, ele vai até Jerusalém, ele é recebido com muita alegria por Tiago e os presbíteros. Né? Há ali, então, eles pedem para que Paulo faça todo o ritual da purificação, da lei mosaica, porque entendam bem, ainda os cristãos recém-convertidos e mesmo os apóstolos ainda estavam não estavam muito claros sobre o que seria a vida cristã. Né?
eles ainda tinham, vamos dizer assim, um cristianismo misturado, né? A Boa Nova, o Evangelho, com práticas da lei de Moisés, né? Então Paulo, ele se submeteu, se deixou ali passar pelo processo da lei de Moisés, e estando ali um tempo, o que acontece? Os judeus vindos lá da Ásia, né, eles perseguem, prendem Paulo e levam Paulo para diante das autoridades, né? E Paulo, então, alegando cidadania romana, ele apela, fala assim, olha, eu quero fazer a minha defesa, né? Primeiramente, ele faz sua defesa perante o Sinédrio, há um grande tumulto ali entre saduceus e fariseus, né? E ele está nesse processo aí de ficar preso, né? Aí ele tem uma palavra do Senhor, né, que diz para ele ter coragem, né? A palavra de Deus diz lá no capítulo 23, no versículo 11, no dia seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, o próprio Senhor aparece para Paulo ali na prisão em Jerusalém e diz assim para ele, coragem, pois o modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Falei, Paulo, não vai acabar aqui em Jerusalém, você vai a Roma ainda, você vai dar o seu testemunho lá, portanto, coragem. Então, há uma conspiração para que Paulo fosse morto ali em Jerusalém, tá? E, na verdade, há toda uma trama, mas ele, de noite, é levado pelos soldados para uma cidade chamada Cesareia, né? Próxima ali de Jerusalém, onde, então, ele é resguardado para comparecer perante os governantes e autoridades de Roma. Então, ele se desvencilha, se escapa do Sinédrio, ou seja, das autoridades judaicas. E ali, então, ele passa por uma situação de defesa, ele passa primeiro diante de Félix, o governador, depois diante de Festo, onde ele apela para César, ainda ele aparece, ele se apresenta diante do próprio rei Agripa, né, naquela região, você pode ver do capítulo 23, 12 até o capítulo 26, é todo esse processo até diante do rei Agripa. Né? É interessante que Paulo dá todo o seu testemunho ali, né? E por fim ele apela para César, e então ele vai comparecer diante de César. Na verdade, todo esse momento final aqui que eu compartilhei já havia terminado, na verdade, a terceira viagem missionária de Paulo, né? Logo quando ele já está retornando, chega em Jerusalém, acabou ali. Tá? E quando ele apela para César, então, Paulo vai fazer mais uma viagem, a sua última viagem, que é a sua viagem a Roma. Tá? Então, vamos ver brevemente essa viagem de Paulo a Roma. Ela é bem resumida, de fato. Observe aí no mapa, né, que ele sai, então, ali, essa região da Cesareia, Sidom, tá? Então, ali, Mirra, Lícia, Cnido, chega em Creta, ali tem a cidade de Bons Portos. Então, seguindo viagem, ele vai em direção à ilha de Malta. Aí é quando, então, vem uma tempestade muito forte, e sofre um naufrágio, era aquele perigo assim de morte iminente. Paulo, ele é usado por Deus para tranquilizar e dizer que ninguém vai morrer, né? E eles acabam todos chegando com vida até a ilha de Malta. Há um incidente nessa ilha de Malta, que justamente ali havia um homem chamado Públio, né, que era um dos principais homens ali, importantes, né? E o pai dele estava com uma doença. A palavra de Deus fala que Paulo ficou na casa dele por 3 dias ali, foi hospedado por ele, né? E o pai de Públio estava com uma disenteria, ardendo em febre, né? E então Paulo visitou
o pai de Públio, impôs as mãos sobre ele, orou, e ele foi curado, né? E a palavra fala que à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, né? Então, Paulo ficou ali nessa ilha de Malta por 3 meses, né? Sendo usado por Deus ali. Depois ele então segue viagem em direção a Roma. Você pode perceber no próximo slide, então, de uma forma ilustrada, né, com algumas imagens, essa viagem de Paulo a Roma, então, de Jerusalém, Cesareia, Sidom, Mirra, Quinido, Bons Portos, Malta, onde ele permanece ali por 3 meses, Siracusa, ele fica 3 dias, Régia, Puteoli e Roma, né? Então ele está ali em Roma para apresentar a sua defesa perante César, né? Paulo prega em Roma, okay? Muitos são convertidos ali, né? E Paulo então fica numa espécie de prisão domiciliar, tá? Como se nos dias de hoje, com tornozeleira eletrônica, né? Estava ali, ele tinha liberdade, ficava um guarda ali ao lado e tal, e ele ficou por 2 anos ali, tendo inclusive liberdade de pregar o reino de Deus. O último versículo de Atos diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que bênção, né, meus irmãos? Tem aí uma proposta de divisões do livro de Atos em 4 partes, para melhor estudar o livro, tá bom? Então aí a primeira parte, no capítulo 1, do versículo 1 até o 11, temos uma introdução. Ali a gente vê Jesus ressurreto, passa 40 dias ali com os discípulos, tem a promessa do Espírito Santo que eles aguardassem, e Jesus então ascende aos céus. A segunda parte, do capítulo 1 ainda, dos versículos 12 até o capítulo 7, versículo 60, a gente vê a igreja em Jerusalém, principalmente os judeus, que foram os primeiros convertidos, né? Então ele tem os 10 dias de oração e o dia de Pentecostes, a salvação dos judeus ali com a vinda do Espírito Santo, a vida da comunidade cristã. E também a história da prisão, discurso e morte de Estevão, que foi o primeiro mártir. Na terceira parte, os capítulos 8 e 9, a igreja na Judéia e Samaria. Então, a história dos samaritanos ali. A perseguição dispersa os discípulos, por tudo quanto é região. Há uma dispersão geral, há uma perseguição, não é? Filipe em Samaria, a conversão de Saulo. E a quarta parte, dos capítulos 10 a 28, a igreja nos confins da terra, né? Alcançando então os gentios. Né? Nós temos Pedro em Cesareia, a conversão de Cornélio, o centurião, depois Antioquia da Síria como a base missionária de Paulo, as 3 viagens missionárias de Paulo, o concílio de Jerusalém após a primeira viagem de Paulo, a viagem de Paulo a Roma e a sua primeira prisão. Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima com a carta de Paulo aos Romanos. Até lá!